Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de junho de 2023 e estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou Luana e você é a facilitadora da reunião de hoje. Nossa reunião, como de costume, né, é separada em 3 blocos, e entre os blocos tem uns 5 minutos, né, de perguntas, né, que a gente vai responder as perguntas de vocês. Vocês podem ficar mandando, né, sempre que tiverem necessidade, né. E nesses 3 blocos nós teremos apresentações da previsão meteorológica, previsão hidrológica, programação, operação hidráulica. No segundo bloco, teremos apresentações sobre a previsão de carga e resultados do PMO, né, e intervenções energéticas. Ok? No terceiro bloco, nós trataremos dos limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Ok? Então, é assim que está dividida nossa reunião. Começaremos com as apresentações do primeiro bloco e eu passo a palavra para Rafael, que vai fazer a apresentação sobre a previsão meteorológica. Por favor, Rafael. Obrigado, Luan. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Acho que foi. Descendo já para vocês? Sim, tudo ok. Vamos começar então com a previsão meteorológica. Essa semana tivemos aí uma mudança do comportamento meteorológico em comparação com as semanas anteriores, que vinham aí de pouca precipitação, aí, de um modo geral, nas bacias do Sim. Essa semana tivemos aí a passagem de uma frente fria no começo da semana, pela região sul e litoral da região sudeste, e depois, aí, mais para o meio da semana, a atuação de áreas de estabilidade entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Com isso, tivemos ocorrência de precipitação próxima à média, nas bacias do Sul e em parte aí das bacias aí do Sudeste, né? No Paranapanema, no Tietê, Bacia do Grande e na calha principal do Rio Paraná. Além disso, tivemos também a ocorrência de chuva fraca em pontos isolados aí do trecho baixo das bacias do Xingu e do Tocantins e também na bacia do Rio Madeira, com a passagem da frente fria, teve aí a ocorrência de pancadas de chuva em pontos isolados aí do trecho boliviano e peruano da bacia. Quando a gente compara a radiação solar, a média da radiação solar da semana atual, né, do dia 27 de maio até hoje, né, 2 de junho, com a semana anterior, a gente observa que não teve nenhuma grande variação aí de um modo geral na região Nordeste, exceto ali a região ali dos parques ali do Ceará, que apresentaram aí uma diminuição em comparação com a semana anterior, por conta da presença de um pouco mais de nebulosidade essa semana em comparação à semana anterior. A gente favorecendo um pouquinho mais aí a geração solar fotovoltaica nos parques localizados aí no estado do Ceará. Nos outros estados aí, praticamente o mesmo comportamento aí observado na semana anterior. Em relação à média da velocidade do vento, a gente também observa que ficou um comportamento bem parecido essa semana em relação à semana anterior, sem grandes variações, praticamente estável. E quanto à previsão de precipitação para a próxima semana operativa, os 3 modelos numéricos eles sinalizam um cenário diferente da semana atual, com um comportamento mais parecido com as 2 semanas anteriores, com praticamente ausência de precipitação em quase todas as bacias aí de interesse do Sistema Interligado Nacional. Apenas aí a ocorrência de chuva aí prevista para o trecho baixo das bacias do Xingu e do Tocantins, e de forma isolada, pontual na Bacia do Madeira, mas com totais inferiores aos observados essa semana na Bacia do Rio Madeira. E no finalzinho da semana, aí a partir do dia 9, a partir da sexta-feira, aí teremos aí uma passagem de frente fria pela região sul, uma aproximação aí da frente fria pela região sul do país, pelo Rio Grande do Sul. E aí, com isso, está prevista aí o conhecido chuvisco nas bacias do Jacuí e do Uruguai. Então, mas os totais de precipitação aí para a próxima semana são bem baixos aí para essas 2 bacias. Tá? Nas demais bacias de interesse do SIM, sem precipitação aí para a próxima semana. Isso reflete é, nessa figura que apresenta a combinação dos modelos numéricos.
essa primeira figura da esquerda para o horizonte dos próximos 7 dias, aí do dia 2 de junho até o dia 8, e praticamente a ausência de precipitação em praticamente todas as bacias de interesse, apenas alguma coisa no Madeira, pouca coisa no Madeira e no trecho baixo do Xingu e do Tocantins. Para o horizonte mais à frente, aí já para a segunda semana operativa, do dia 9 até o dia 15, a gente observa aí um cenário diferente, aí com ocorrência de precipitação aí nas bacias aí do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, Paranapanema, no trecho incremental usando Itaipu e na cabeceira do Tietê. E também a bacia do Madeira, do Rio Madeira, apresentando um pouco mais de precipitação em comparação aos primeiros 7 dias aí do horizonte de previsão. Então, o horizonte aí da segunda semana é um pouco mais favorável para o ocorrência de precipitação, e principalmente nas bacias do sul e parte aí do sudeste. Partindo dessa sinalização dos modelos numéricos de previsão do tempo, é esperado aí para a próxima semana operativa uma estabilidade na temperatura mínima em todas as capitais do país. E em relação à temperatura máxima, está prevista aí uma elevação na média aí para Curitiba, Campo Grande e Cuiabá, aí na próxima semana, por conta da elevação da temperatura no decorrer da próxima semana nessas capitais. Tá? Então, a média aí ficando superior em relação à semana atual. Tá? Nos demais estados aí demais capitais do país, vai predominar a estabilidade em comparação com a semana atual. Em relação à geração eólica, ela deve apresentar uma elevação na próxima semana, em comparação com a semana atual. Ah, e em relação à geração solar fotovoltaica, a expectativa é de estabilidade na região Nordeste e no estado de Minas. E em São Paulo, por conta aí do predomínio de céu claro na maior parte da semana, está prevista uma elevação aí na média da geração solar fotovoltaica no interior do estado de São Paulo, em comparação com a semana atual. Tá? Então, com isso, concluo a apresentação. Agradeço a atenção de todos, e me coloco à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para a Luana. Perfeito, Rafael, obrigada. A nossa segunda apresentação vai tratar da previsão hidrológica e eu passo a palavra para a Ana Machado. Por favor, Ana. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Já estão conseguindo ver a minha tela? Sim, tudo ok, Ana, obrigada. Bem, boa tarde a todos. Eu vou apresentar a previsão hidrológica para a revisão 1 do PMO do mês de junho. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste para as próximas semanas operativas, até o dia 16 de junho, não é significativa, ou seja, a precipitação por conjunto é abaixo de 5 milímetros para as bacias do Grande e do Paranaíba. Já para as bacias do Paraná e do Paranapanema, temos previsão de precipitação acima de 5 milímetros na segunda semana operativa, entre os dias 12 e 14. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de junho em 89% da MLT, o que representa a 30ª menor ENA do histórico de 93 anos. A gente pode observar aqui na bacia do Rio Grande, a gente também tem uma expectativa de queda nas próximas semanas, com o fechamento do mês de junho em 99% da MLT, que representa a 47ª menor ENA no histórico de 93 anos. Na bacia do Paranaíba também observamos uma queda, a expectativa é do fechamento do mês de junho em 70% da MLT, que representa a 16ª menor ENA no histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Paranapanema, esse comportamento de queda se mantém, e a gente tem a expectativa da previsão de fechar o mês de junho em 59% da MLT, e representa a 27ª menor ENA do histórico. Por fim, aqui no Sudeste, na bacia do Paraná, a gente também observa uma queda com expectativa de previsão
do fechamento mensal em 90% da MLT, que representando a 38ª menor ENA do histórico. A previsão de precipitação para as próximas semanas operativas nas bacias do Iguaçu e do Uruguai são um pouco mais otimistas do que a gente já viu aqui para o Sudeste. No entanto, a precipitação por conjunto acima de 5 milímetros apenas entre os dias 10 e 15 de junho para as duas bacias, com atenção aqui para o Uruguai, com a previsão de precipitação chegando a 15 milímetros nos dias 11 e 12 de junho. E a previsão hidrológica para o sul, dessa forma, fica com uma expectativa de ascensão nas próximas semanas, com o fechamento do mês em 61% da MLT, o que representa a 32ª menor ENA do histórico. Para a bacia do Iguaçu, a gente observa também ascensão, com expectativa de fechamento do mês de junho em 48% da MLT, representando a 28ª menor ENA do histórico. Para a bacia do Uruguai, a gente vê também uma ascensão com expectativa de fechamento do mês em 67% da MLT, representando a 40ª menor ENA do histórico. A previsão de precipitação, como o Rafael já apresentou anteriormente, para as próximas 2 semanas operativas na bacia do São Francisco e no Tocantins, não é significativa ao longo de todo o horizonte previsto. Com isso, a gente observa que a previsão hidrológica para o subsistema Nordeste é de queda para as próximas semanas, com expectativa do fechamento do mês de junho a 48% MLT, o que representa a 6ª menor ENA do histórico. O acompanhamento hidrológico dos postes do Médio São Francisco já vem apontando essa queda nas vazões também. Então, a previsão hidrológica para a bacia do Rio São Francisco também é recessão, com expectativa de fechamento do mês de junho em 47% da MLT, representando a 6ª menor ENA do histórico. A previsão aqui para o subsistema norte, também de recessão, a expectativa é de fechamento do mês de junho em 87% da MLT, representando a 40ª menor ENA do histórico. E no Tocantins, a gente também observa essa queda, com previsão do fechamento do mês de junho em 77% da MLT, representando a 22ª menor ENA do histórico. A previsão hidrológica para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA acima de 120% da MLT apenas nas bacias do Madeira e de Curuaúna. E para valores entre 80% e 120% da MLT nas bacias do Guatumã, Jari, Tapajós, Xingu, Tocantins, Paranaíba, ali no norte, e a calha principal do Paraná, da bacia do Grande, do Tietê, do Paraíba do Sul e de Itabapoana, ali no centro-oeste e sudeste, no centro-sudeste. As demais bacias apresentaram previsão abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica mensal dessa revisão 1, em comparação com a previsão do PMO, aponta uma certa manutenção em todos os subsistemas, com uma queda para o norte e um leve aumento para o sudeste e nordeste. A previsão semanal indica que a abertura dos cenários para o segundo mês previsto é bem próximo do que foi apresentado no PMO, com destaque apenas para o norte, que apresentou uma queda um pouco mais significativa nessa revisão 1. A variação dos cenários para o Sudeste e Centro-Oeste apontam que os cenários mais otimistas variam de uma ENA de 141% nos mais otimistas, né? E os cenários mais pessimistas ficam com 69%. Já a variação dos cenários do Sul é de 350% nos mais otimistas e 12% nos mais pessimistas. Para o Nordeste, é de 74% nos cenários mais otimistas e 44% nos mais pessimistas. Para o Norte, a gente está variando de 133% nos cenários mais otimistas e 63% nos mais pessimistas. A evolução do armazenamento para os subsistemas do SIM foram de manutenção para o Norte e Sudeste, e para o Nordeste observamos uma leve queda, enquanto que para o Sul a gente vê uma queda, também observa uma queda, mas ela aconteceu de forma um pouco mais acentuada.
A evolução do armazenamento para os principais reservatórios do SIM foi de um leve aumento, né? A gente pode observar ali em Furnas, Nova Ponte e Serra da Mesa, de manutenção desse armazenamento em Tubiara e Embarcação, e a gente pode observar uma leve queda apenas em Três Marias. Eu encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra a você, Luana. Fico Obrigada. disponível para dúvidas. Perfeito, Ana, obrigada. A nossa próxima apresentação tratará da operação hidráulica e da Iana, que vai fazer para a gente. Por favor, Daiana. Boa tarde, só um minuto que eu vou compartilhar a apresentação. Pronto, já acredito que a apresentação esteja na tela. Novamente, boa tarde a todos. Dando sequência aqui na reunião semanal da operação, vou apresentar os principais destaques da operação hidráulica. A gente começa com as salas de crise de acompanhamento que estão atualmente ativas. São salas coordenadas pela ANA e com participação do ONS. Destacamos aqui no mapa a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, a sala de crise da região sul e também os grupos técnicos da Bacia do Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Nos próximos slides, eu vou destacar duas dessas salas. A primeira foi a quinta reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Paranapanema. Ela ocorreu no dia 25 de maio de 2023. Na ocasião dessa reunião, a gente apresentou algumas informações, né, do último mês de operação. Aqui na parte da direita, nós temos os gráficos de evolução do armazenamento dos principais reservatórios da bacia, Jurumirim, Chavantes e Capivara, destacado para os anos de 2021, representado na linha azul, 2022 na linha preta e 2023 na linha vermelha. Então, a gente pode observar que o dado de 24 de maio considerou 83% de armazenamento em Jurumirim, 86% de armazenamento Chavantes e 96% para Capivara. O grande destaque, né, é a condição hidrológica bem favorável que a gente se encontra nesse momento, como a gente pode observar os armazenamentos bem superiores aos últimos 2 anos. Nós também, como de praxe, apresentamos o resultado de uma simulação hidráulica, né, tendo como objetivo verificar a perspectiva de evolução do armazenamento para um período à frente. Primeiramente, eu destaco as políticas de defluências atualmente vigentes, cadastradas em FSARH. Para Jurumirim, a gente tem a defluência mínima de 147 metros cúbicos por segundo, Chavantes a defluência mínima de 85 e para Capivara uma defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. O gráfico abaixo apresenta o resultado da simulação hidráulica, foi um horizonte do dia 25 de maio até o final de junho, até o dia 30 de junho. Consideramos a política atual de geração, utilizamos a previsão de chuva, os modelos combinados do ETA, GFS e SMWF, e para a previsão de vazão o modelo SMAP-ONS. Então, os resultados indicam que o reservatório de Capivara, que é representado na linha verde, ele parte de 96% e no final do horizonte previsto chegaria com 97% no final de junho. Para o reservatório de Chavantes, na linha vermelha, parte de 86% e alcança 91% no final do horizonte, e Jurumirim, com uma política minimizada, né, praticando os 147 metros cúbicos por segundo, a gente observe uma recessão de armazenamento partindo de 83% e alcançando 79% no final do horizonte. O segundo destaque da sala da ANA é para a Bacia do Rio Tocantins. A quinta reunião aconteceu no dia 31 de maio de 2023, essa semana. Nós apresentamos aqui no slide os gráficos que demonstram a operação que tem sido feita nos principais reservatórios. Então, começando aqui no gráfico da esquerda para a Serra da Mesa, a gente vê a evolução dos armazenamentos. No dia
29 de maio, a gente observa o armazenamento de 84,1% em Serra da Mesa, o maior do histórico, quando a gente compara também com o ano de 2012. Observamos na linha azul as afluências e na linha vermelha as defluências. Então, para o dia 29 de maio, uma afluência de 177 metros cúbicos por segundo e uma defluência no mesmo patamar, de 177. Para a Serra da Mesa, o ponto de destaque é a política que foi feita, né, ali a partir de janeiro, uma política minimizada de 100 metros cúbicos por segundo, o que favoreceu um ganho expressivo de armazenamento, quase 30 pontos percentuais, o que alcançou, né, 84,1% de VU. Aqui embaixo a gente tem a operação para estreito. No dia 29 de maio, a cota da usina estava em 155,4 metros cúbicos por... desculpa, 155,4 metros. A operação estreito se dá a fio d'água, de forma que o patamar das afluências é similar ao patamar das defluências. Então, aqui no gráfico, a gente vê que as linhas vermelhas e azuis, elas são coincidentes. No dia 29 de maio, a gente estava com uma afluência de cerca de 1.900 metros cúbicos por segundo, e para defluência, cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo. Já que ao lado direito nós temos a operação de Tucuruí. No final de maio, a gente observa valores de armazenamentos bem próximos de 100%. E em termos de afluência, a gente observou cerca de 8.900 metros cúbicos por segundo e de defluência 10.100 metros cúbicos por segundo. Também, da mesma forma, a gente apresenta o resultado da simulação hidráulica. O horizonte, né, de simulação foi do dia 30 de maio até dia 31 de agosto. A gente considerou um único cenário de afluências, com uma média para esse período de 203 metros cúbicos por segundo, e esse valor de afluência corresponde a 68% da MLT. Em relação à política de defluência, para esse período simulado, junho e agosto, foi considerado 300 metros cúbicos por segundo. Aqui a gente tem um ponto de destaque, né, que no dia 1º de junho começou o período seco da bacia. Então, por determinação da resolução da ANA para essa bacia, a defluência mínima no período seco é de 300 metros cúbicos por segundo. A partir do dia 10 de junho começa a temporada de praias, defluência que também que o ONS estabeleceu em 300 metros cúbicos por segundo, sendo que na temporada de praias essa defluência fica travada nesse valor. Então, como resultado, o que a gente tem? 84,1%, né, a partir do dia 30 de maio, e uma leve recessão, chegando no final de agosto com 80,9% de armazenamento para o reservatório de Serra da Mesa, cabeceira da bacia. Agora a gente mostra aqui a agenda das reuniões das próximas salas. Para a Bacia do Paranapanema, a próxima reunião vai acontecer no dia 20 de junho. Para a Bacia do Rio São Francisco, a próxima reunião na semana que vem, dia 6 de junho. Para a região sul, 21 de junho. E para a Bacia do Rio Tocantins, a próxima sala da ANA, dia 27 de junho. Lembrando que todas essas reuniões são transmitidas no canal da ANA via YouTube. Como último ponto de destaque da operação hidráulica, a gente traz aqui um ponto sobre a representação das diretrizes operativas nos modelos eletroenergéticos, especificamente para a bacia do Rio Tocantins. Então, a gente traz uma atualização das informações que foram prestadas na reunião do PMO de dezembro, reunião que aconteceu no dia 25 de novembro de 2022, para adequação ao texto da Resolução ANA número 70 de 2021. Resolução que trata das diretrizes para a bacia do Rio Tocantins. Na reunião de dezembro, nós informamos que as restrições para as usinas de Lajeado e Estreito, as restrições de taxa de variação de defluência, seriam declaradas pelo ONS, considerando o período de 1º de julho a 10 de setembro, né, que é o período que a resolução estabelece a temporada de praias nos estados do Maranhão e do Tocantins. Porém, a resolução da ANA informa que, para a restrição de lajeado, a restrição de taxa de variação da defluência, a gente tem que considerar
o período de praias do estado do Tocantins. Então, o ajuste que nós queremos trazer, a informação atualizada, é que para a usina de Lajeado, a restrição de taxa de variação de defluência que vai ser declarada via FSARH pelo ONS, ela vai ser declarada até o dia 9 de junho, de forma que essa restrição seja representada, seja considerada no período de 10 de junho a 20 de agosto. Né, período esse de temporada de praias no estado do Tocantins. Para a usina de Estreito, permanece a mesma informação que a gente informou no PMO de dezembro. A restrição de taxa de variação da defluência, ela vai ser definida e declarada pelo ONS até o dia 30 de junho, para que a restrição esteja vigente do dia 1º de julho a 10 de setembro. Né, período que corresponde à temporada de praias nos estados do Maranhão e do Tocantins. E só destacando que essas restrições de taxa de variação, elas vão ser consideradas exclusivamente no modelo D100. Eu finalizo aqui a minha apresentação, Luana, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigada. Perfeito, Dayana, obrigada pela apresentação. Nós vamos agora ao nosso intervalo, né, de 5 minutos. Em breve voltaremos com as apresentações do segundo bloco. Obrigada. Boa tarde mais uma vez. Voltamos com a nossa reunião semanal da programação da operação. Nós tivemos 2 perguntas, mas vamos deixar para responder no próximo bloco, né, em função dos assuntos, né, que foram os questionamentos, né, que são dos assuntos. E o segundo bloco vai começar com a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, que vai ser feita pelo Lio. Por favor, Lio. Obrigado, Luana. Vou só projetar a tela aqui. Espero que vocês já estejam vendo a apresentação, tá? Aqui a gente está trazendo o resultado aí da previsão de carga diária para operação, ela quebrada em semi-horários aí, a linha preta é o verificado, e o azul aqui, no caso, é a carga prevista, tá? Para o dia seguinte. Primeiro, começando aqui com os resultados da última semana aí do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente vê alguns desvios pontuais aqui, principalmente ao longo da semana, né? A carga veio realizada aí um pouco mais baixo por causa dessa frente fria aí que atingiu principalmente São Paulo e Rio, né? Que são as maiores cargas aí do subsistema. A redução foi um pouco além do que a gente tinha previsto e por isso esses desvios pontuais, tá? Mas o resultado da semana foi bom, com 86% dos desvios aí até 3%, tá? Contra 92% para FK HD100. Um MAP de 1,54% contra 1,44% do PrEV Carga D100. Seguindo para o subsistema sul, tá? Esse subsistema aí ficou mais difícil de ser a previsão, principalmente por causa das temperaturas mais baixas aí, que deixam a carga assim muito volátil, né? Então teve uns desvios maiores em relação à semana anterior, tá? Com 55% dos desvios até 3%, tá? Contra 73% do prévio carga D100 e um MAP de 2,82% contra 2,20% do prévio carga D100. Bom, para o Nordeste, a gente teve aí algumas oscilações, principalmente aí a partir de terça-feira, tá? Que a carga deu essa volatilidade maior, uma redução mais forte, principalmente ligada às chuvas que ocorreram na região, então mudou bastante o perfil da curva, que é mais tipo seria ele vir mais alto aqui, né, do que a segunda-feira. Mas os resultados foram bons para a semana, tá? Com 94% dos desvios até 3%, 1,25% de MAP contra 1,85% do pré-carga D100, 49% dos desvios até 1%, que é um ótimo resultado aí para o Nordeste. Seguindo para o Norte vinha apresentando uma carga bem forte, tá bem alta, assim, em valores médios bem altos, mas aí a partir de quarta-feira, desculpa, dia 31, teve uma redução aí não programada de consumidores livres que reduziu esse valor aqui da ponta e essa redução não se concretizou no dia seguinte, ela saiu, ou seja, a carga saiu e retornou no dia seguinte, por isso que essa ponta foi mais baixa e a ponta de ontem foi bem mais alta, tá? Mas salvo essas pequenas ocorrências aí, o resultado da previsão de carga aí foi bom para o Norte, desculpa, com 99% de desvios aí até 3%, contra 78% para FK HD100 e um MAP de 1,04. Então foi um ótimo resultado aí para o Norte, tá? E integralizando aí todos os subsistemas, a gente vê que os maiores desvios aí vêm mais em linha com o que foi apresentado no Sudeste e no Sul, né, que são as maiores cargas aí do SIM. Um bom resultado, com 95% de desvios até 3%, contra 98% para carga D100,
e um MAP de 1,23%. Bom, Luana, eram essas informações que eu tinha passado, eu fico por aqui e devolvo a palavra. Obrigado. Perfeito, Lio, obrigada. A próxima apresentação vai tratar da previsão de carga para o PMO e eu chamo o Eric para fazer. Por favor, Eric. Boa tarde, Luana. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela. Acredito que já estejam vendo a tela certinho, né? Sim, tudo ok. Obrigada. Bom, continuando no assunto de previsão de carga, agora no âmbito semanal. Apresentando aqui os indicadores econômicos, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, houve um recuo de 1,6 ponto percentual do índice de confiança, perdão, 1,6 ponto do índice de confiança da indústria no mês de maio, chegando a 92,9 pontos. E essa queda foi muito influenciada pela piora da situação atual e um aumento do pessimismo para os próximos meses do setor industrial. Porém, em contrapartida, houve uma elevação no índice de confiança do comércio e do índice de confiança do consumidor de 3,7 pontos e 1,4 pontos, respectivamente. Assim como todos os demais índices de confiança também tiveram uma leve melhora, mas com destaque para esses dois. E, bom, outro fator positivo também foi a queda da incerteza da economia em 0,8 ponto. Bom, chegando aos destaques meteorológicos, para a próxima semana operativa não são esperados grandes alterações do cenário meteorológico em nenhuma região do país. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o destaque é a ocorrência de temperaturas amenas em toda a semana operativa e com a expectativa de precipitações em Porto Alegre, em 2 dias da semana, porém em baixos volumes, enquanto nas demais capitais dos dois subsistemas não há expectativa de ocorrência de chuva. E enquanto no subsistema Nordeste e Norte, nos dois subsistemas, existe a expectativa de precipitação em toda a semana operativa nas capitais dos subsistemas, e além da manutenção das temperaturas médias observadas na semana atual. Bom, passando agora para o acompanhamento da carga em si, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 40.122 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 2,8% em relação à previsão original realizada no PMO na última semana, 2,8% acima da nossa previsão. E para a próxima semana operativa do subsistema Sudeste e Centro-Oeste foi realizado um leve ajuste, um acréscimo de 0,9% na nossa previsão original, acréscimo esse que também foi replicado para as demais semanas operativas do mês. E com isso, totalizando o mês de junho para o Sudeste e Centro-Oeste, está sendo estimado o fechamento em 39.818 megawatts médio, apontando assim um desvio de 1% em relação à previsão original realizada no PMO. No subsistema Sul, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 12.163 megawatts médio, apresentando um desvio de menos 2,2% em relação à previsão original do PMO. E para a próxima semana operativa, foi realizado um ajuste na mesma proporção desse desvio observado na semana atual. Então, foi reduzida a previsão em 2,2% na próxima semana. E para as demais semanas do mês, das semanas 3 a 5, foram realizados leves ajustes na ordem de menos 1,6% em cada semana. Com isso, totalizando o mês de junho, o fechamento estimado do mês está em 12.237 megawatts médio, apontando assim um desvio de menos 1,8% em relação à previsão original do PMO. Bom, no subsistema Nordeste, a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a previsão realizada na última semana, com desvio de apenas 0,6%, sendo estimado o fechamento em 11.976 megawatts médio. Como a carga veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste nas demais semanas operativas do mês, e o fechamento do mês de junho está fechando para o Nordeste em 11.549 megawatts médio, apresentando praticamente zero desvio em relação à previsão original do PMO, que era de 11.545. Chegando ao subsistema Norte, o último subsistema, também a semana em curso muito ajustada, conforme a nossa previsão. Está sendo estimado o fechamento em 7.257 megawatts médio,
com um desvio de apenas menos 0,2% em relação à previsão realizada na última semana. E, assim como no subsistema Nordeste, não foi realizado nenhum tipo de ajuste nas próximas semanas operativas do mês, devido à previsão ter vindo bem ajustada na semana atual. E o fechamento do mês de junho para o Norte está em 7.245 megawatts médio, apenas 1 megawatt médio abaixo da previsão original realizada na última semana. E integralizando agora no Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está apresentando um desvio de 1,2% acima da nossa previsão original do PMO, sendo estimado o fechamento em 71.518 megawatts médio, e totalizando o desvio da semana atual com os desvios, com os ajustes realizados nas próximas semanas, a estimativa do fechamento do mês de junho está em 70.849 megawatts médios para o Sistema Interligado Nacional, apresentando assim um desvio de 0,2% em relação à previsão original do PMO. De minha parte é isso, devolvo a palavra a você, Luana. Obrigado. Obrigada, Eric. Agora o Gabriel vai fazer para a gente duas apresentações, uma com os resultados do PMO e a outra com intervenções energéticas relevantes. Por favor, Gabriel. Gabriel, Oi, boa tarde. boa tarde. Só um momento aqui. Uhum. Já estão vendo a tela? Sim, tudo ok, Gabriel, obrigada. Então, vou apresentar os resultados do Decomp para essa semana operativa, que vai do dia 3 ao dia 9 de junho. Os destaques dos dados em relação à semana passada, o despacho da ANEEL que prorrogou a liberação da operação comercial da unidade a vapor da UTE Santa Cruz até o dia 23 de junho, e também a liberação da operação comercial da última unidade geradora que faltava do HE Candonga. Então agora essa usina está totalmente em operação comercial, né? Em relação aos resultados, o CMO continua em zero em todos os patamares e subsistemas, sem alteração em relação à última revisão. O despacho térmico, consequentemente, era apenas na inflexibilidade declarada dos agentes, num valor total para o SIM de aproximadamente 5 gigas. E em relação às usinas AGNL, para a semana de 5 de agosto a 11 de agosto, também o benefício marginal desse despacho está em R$ 0, então também nenhuma das usinas GNL está sendo despachada antecipadamente para essa semana. Em relação ao armazenamento esperado de acordo com os resultados do Decomp, a gente observa uma pequena elevação em relação aos resultados da semana passada, sendo que no Sudeste a expectativa é terminar o mês com 86,3% de armazenamento, e o segundo mês indo de 83,6% a 86,9% de armazenamento. Já para o Sul, vai iniciar a semana com 81,5% de energia armazenada nesse subsistema, chegando ao final do mês com 88,1%, e no segundo mês pode ir de um máximo de 98,4%, com a expectativa de terminar em 92,2%, mas podendo ter alguns casos com até mesmo 70,2% de armazenamento. Para o Nordeste, o armazenamento começa a semana com 88,9%, terminando o mês com 84,7%. E para o segundo mês, os resultados estão bastante próximos, indo de 81,6% até 79,1% de armazenamento. E no subsistema Norte, já está em 98,5% para terminar o mês com 99,8%, e para o segundo mês deve terminar ainda no mês de julho
com um armazenamento bastante elevado, sendo que existe algumas probabilidades de terminar um pouco abaixo de 100%, chegando possivelmente até 79,1%. Em relação à importação de energia do Uruguai e da Argentina, não houve ofertas para essa semana operativa. E quanto aos resultados do PMO, era isso. Agora eu vou passar para as intervenções energéticas relevantes. Em Itaipu tem manutenção na UG 15 e no dia 4 de junho e na UG 18 no dia 6 para Nova Avanhandava. A UG 2 e 3 vão parar no dia 4 e a UG 1, após elas, vai parar do dia 4 ao do 4 de junho a 17 de julho. Na OHS Chavante está programado o Black Start para o dia 4 de junho. Um teste de Black Start, né? A mesma coisa para o OHE Porto Colômbia, também no dia 4 de junho. Em Jupiá, manutenção preventiva no dia 6 e 7 de junho. Em Pejitical, a unidade 2 vai ter manutenção no período de 5 a 7 de junho. Em Nova Ponte, também uma manutenção na UG3 do dia 5 ao dia 10. Em Porto Primavera, na UG7 no dia 5 e 6 de junho. No Sul não há nenhuma intervenção relevante. No Subsistema Norte, em Tucuruí, uma manutenção na UG21 do dia 5 ao dia 9 de junho. Em Belo Monte, em uma unidade no dia 5 de junho. Quanto ao Nordeste, na UHS Xingó, a manutenção no dia 3 de junho na UG5. E um aviso adicional aqui, lembrando que semana que vem teremos feriado na quinta-feira, feriado nacional, e então, por conta disso, o cronograma para a revisão da próxima semana vai ser adiantado, né? Então, a abertura da coleta de dados vai ser na segunda-feira, para o envio até as 11 horas do dia 6, terça-feira. Então, e aí, e os resultados, a nossa próxima reunião, né, semanal vai ser na quarta-feira, dia 7. Então, só lembrando essa mudança no cronograma para não esquecer de enviar os dados no prazo correto. E isso é o que eu tinha para apresentar. Devolvo a palavra, Luana. Boa tarde. Perfeito, Gabriel. Boa tarde, mais uma vez. Vamos agora ao nosso intervalo de 5 minutos e em breve voltaremos com as questões, né, perguntadas pelo nosso chat. Boa tarde mais uma vez. Estamos iniciando o nosso terceiro bloco. Tivemos mais uma pergunta em relação à questão da carga, mas vamos deixar para o próximo bloco para responder, ok? A próxima apresentação será feita pela Laura e terá como título, né, Limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Laura. Obrigada, Luana. Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar a falar sobre os limites elétricos, né, com impactos na programação das intervenções com restrições eletroenergéticas. Na área de interligação sul, nós temos o desligamento da linha de 765 kV, Foz do Iguaçu e Vaporã, circuito 3, de 7 às 17, dos dias 6 ao dia 9 de junho, para reparos de fios rompidos no cabo para-raio direito. E para evitar sobretensões e sobrecargas e preservar o sincronismo do sistema sul-sudeste frente a perdas dos circuitos remanescentes, a gente está solicitando a geração menor que 4.900 megawatts e reduzir em 3.000 megawatts nos limites do recebimento sudeste e reduzir em 1.500 megawatts nos limites do recebimento da área sul. Fluxo na norte-sul menor que 3.000 megawatts e o somatório do fluxo no norte-sul mais o fluxo no nordeste-sudeste menor que 8.000 megawatts.
Já na área Goiás, Distrito Federal, a gente tem o desligamento da linha de 500 kV Samambaia em Burkina das 4h30 às 17 horas do dia 3 de junho, sábado, para lançamento de cabo PGW. E para que o sistema tenha um desempenho satisfatório em caso de bipolo Xingu Terminal Rio ou Xingu Estreito ou bipolo Madeira, estamos solicitando reduzir em 300 megawatts os limites do fluxo norte-sul, em 200 megawatts os limites do fluxo nordeste-sudeste e em 500 megawatts os limites do somatório do fluxo norte-sul com o nordeste-sudeste. Temos novamente o desligamento da linha Samambaia em Embarcação das 4h30 às 7 horas do dia 8 de junho, quinta-feira, também para o lançamento do cabo PGW. E, novamente, para que o sistema tenha um desempenho satisfatório, no caso da perda dos bipolos, a gente está solicitando reduzir em 300 megawatts o limite de fluxo na Norte-Sul, em 200 megawatts os limites de fluxo do Nordeste e Sudeste, e em 500 megawatts os limites do somatório da Norte-Sul com o Nordeste e Sudeste. Para essa semana são apenas estes destaques. Agradeço a atenção e retorno a palavra para a Luana. Obrigada, Laura. A nossa última apresentação tratará da política operativa e será feita pela Thaís. Por favor, Thaís. Boa tarde, Luana. Vou compartilhar agora a minha tela. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Nós vamos falar agora sobre a política operativa dessa última semana, do dia 27/5 até o dia 2/6, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de dar 2 avisos. O primeiro deles é referente aos dados cadastrais e a modelagem do Complexo Belo Monte Pimental. Esses dados eles serão atualizados no PMO de julho, conforme o despacho de número 1519 da ANEEL, de 29 de maio de 2023. E o segundo aviso é que a partir do dia 1/6, ontem, as ofertas realizadas pelos agentes de exportação de divertimento turbinável, de EVT, elas deverão ser realizadas por países de destino, ou seja, para a Argentina ou para o Uruguai. Então, dessa maneira, os vendedores não precisarão mais indicar as conversoras. E relembrando que essas ofertas são feitas pelas comercializadoras para a CCE e essa informação depois é repassada para o ONS. Bom, iniciando então a apresentação, aqui nesse slide a gente traz os resultados de CMO, que foram indicados pelo modelo DCEM em comparação ao modelo DECOMP, e a gente pode notar que para todos os subsistemas e para todos os patamares foi indicado o valor de CMO nulo. Em relação ainda ao CMO, nesse gráfico aqui, nessa figura, a gente traz os resultados de CMO para o dia 2/6, no horário das 19 horas. E aí a gente pode notar como os resultados de CMO estão equalizados em todos os subsistemas, mas existem outliers que foram verificados na região sudeste em função do carregamento da transformação de Rio Verde 230 para 138 kV. Ainda em relação aos resultados de CMO para esse dia 2/6, a gente traz agora uma imagem do box plot, que a gente pode verificar como é que ficou a dispersão dos resultados. Então, para todos os subsistemas, não apresentou os resultados de CMO, eles não apresentaram dispersão de resultados, mas para o subsistema sudeste ocorreram outliers no período ali de 18h30 e 19 horas, que ocorreram em função do controle de carregamento da transformação de Rio Verde, 230 a 138 kV, conforme a instrução de operação. Partindo agora para os resultados de... Só um minutinho. Partindo agora para os resultados de programação, comparação DCEM e PDP, para cada um dos subsistemas. Iniciando, então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode verificar como a programação no PDP fez algumas reduções de geração hidráulica em relação ao indicado pelo DCEM.
Essas diferenças ocorreram em função da compatibilização da política operativa e ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, a gente nota como o PDP elevou a geração em relação ao indicado pelo DECEM, em função de declaração de inflexibilidade por parte dos agentes e também de geração para exportação de energia. Em relação ao subsistema sul, a gente verifica como o PDP reduziu a geração hidráulica em relação ao indicado pelo DECEM. Essas diferenças ocorreram também em função da compatibilização da política operativa e ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, ela foi elevada no PDP em relação ao despacho indicado pelo DECEM, em função de declaração de inflexibilidades e também de geração para exportação de energia. Em relação ao subsistema norte, a geração hidráulica foi elevada no PDP em relação ao DECEM, em função da compatibilização da política de defluência da bacia do Rio São Francisco. Em relação à geração térmica, o PDP também elevou a geração em relação ao DECEM, e isso foi em função de declaração de inflexibilidades por parte dos agentes e da exportação. Para o subsistema norte, a gente nota como o PDP, no geral, fez elevação de geração em relação ao DECEM, para compatibilizar a política operativa, unit commitment hidráulico e para rateio de divertimento turbinável. Em relação à geração térmica, a maioria dos dias não houve grandes diferenças significativas. No dia 31 do 5 e 2 do 6, ocorreram algumas diferenças que foram em função da declaração de inflexibilidade. Bom, nessa tabela a gente traz agora, então, os resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação desse despacho. Então, a gente pode ver que na semana operativa foi gerado um total de 5 programado, né? Em torno de 5,1 gigawatts médios de geração térmica. Cerca de 85% desse valor ocorreu devido à inflexibilidade e 15% devido à geração para exportação. Com relação ao intercâmbio internacional, a gente pode notar que até o dia 31 do 5 houve uma exportação comercial de energia por hidrelétricas, né, através de energia vertida turbinável, e também ocorreu, ao longo da semana, exportação de energia térmica, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai, ao longo dessa semana operativa. Agora a gente traz resultados do balanço, digamos, as médias semi-horárias do balanço por subsistema. A gente pode começar, então, pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente nota que ele se configurou com um perfil importador de energia em todos os patamares, e o principal responsável pela modulação para atendimento à carga foi a geração hidráulica, né? Foram explorados os recursos da bacia do Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná, conforme a possibilidade de alocação na carga. Em relação ao subsistema sul, ele também se configurou como importador de energia em todos os patamares e também com modulação de geração sendo feita pela geração hidráulica, né? Em relação ao subsistema nordeste, a gente nota como ele se configurou exportador de energia, a utilização do recurso da bacia de São Francisco para controle de nível. Esse subsistema ele também se configurou exportador devido ao aumento de geração eólica, né? A geração eólica bastante elevada, elevando em relação à semana passada. Então, o montante de geração eólica dessa semana ficou aproximadamente 10 gigawatts médios. Em relação ao subsistema norte, ele também se configurou como exportador de energia, em todos os patamares de carga, e foram exploradas as disponibilidades energéticas conforme a possibilidade de alocação. Nesse slide, a gente ilustra o balanço médio semanal da programação, e aqui a gente pode destacar como a carga média do SIM foi de 72,1 gigawatts médios, o que representa um aumento de 1,4 gigawatts médios em relação à semana anterior. A geração eólica do Nordeste ficou da ordem de 10 gigawatts médios, o que é um aumento de 1 giga em relação à semana passada.
O subsistema sul, ele continua sendo, né, tendo um perfil importador de energia, de aproximadamente 6,3 gigawatts médios. A exportação comercial ocorreu para a Argentina, né, em montantes médios de 828 megawatts médios, e o Uruguai, com aproximadamente 414 megawatts médios. A exportação dos bipolos do Madeira, em torno de 3,9 gigawatts médios, e Xingu 5,8 gigawatts médios. A geração de Itaipu ficou da ordem de 7 gigawatts médios, sem alteração significativa em relação à semana anterior. E a geração total de MMGD do SIM de aproximadamente 2,6 gigawatts médios. Para finalizar a apresentação, a gente traz aqui alguns destaques da política operativa para a próxima semana. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, deve, né, permanecer uma operação hidráulica visando recuperação dos armazenamentos do Paranaíba e exploração das bacias do Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema e Itaipu, conforme a possibilidade de alocação, além do controle de cheias no Rio Madeira. Para o subsistema sul, a geração hidráulica deve permanecer reduzida na bacia do Jacuí, para manutenção das defluências mínimas, e nas bacias do Iguaçu e Uruguai, uma geração para controle de nível e fazendo a coordenação da cascata. Para o subsistema nordeste, devemos seguir com operação para controle de nível nas usinas das bacias do Rio São Francisco e Parnaíba. Para o subsistema norte, uma exploração de geração avaliando, né, os limites de transmissão, né, conforme os limites de transmissão e possibilidade de alocação da carga. Ainda só para, né, complementar, sobre a perspectiva de ocorrência de EVT, né, do sistema para a próxima semana, não é esperada a ocorrência, né, de EVT na próxima semana, né, as nossas avaliações. Então, dessa forma, eu encerro aqui minha apresentação, agradeço, devolvo a palavra para você, Luana. Perfeito, Thaís, obrigada. Agora vamos para mais um intervalo, né? Concluímos as apresentações e temos um último bloco apenas com as últimas perguntas, né? As perguntas que foram enviadas. Até já. Boa tarde mais uma vez. Voltamos agora, né, com nossa finalização da nossa reunião, com as perguntas que foram encaminhadas, né? A primeira pergunta, antes disso, só uma observação, né? As próximas perguntas podem ser encaminhadas diretamente para o nosso Fale Conosco, tá? Se ficou alguma questão, encaminha para o nosso Fale Conosco, que a gente está sempre respondendo. A primeira pergunta foi feita pela Isabela Natal, da Petrobras. Boa tarde. Percebemos que os dados de intercâmbio internacional na página de dados abertos não são atualizados há mais de uma semana. Vocês poderiam atualizar? Desde já agradeço. E aí eu digo que sim, Isabela, nós encaminhamos agradecemos, né, a observação e já encaminhamos para a área responsável, ok? Temos um questionamento da Laiana, né, Maia, da América Energia. Prezados, boa tarde. Alguma previsão para a liberação do DEC Sombra modelo New Wave do PMO de junho com a previsão das usinas do ACL? E aí, Laiana, ainda hoje, né, a equipe responsável falou que ainda hoje vai liberar esse DEC para vocês, tá? E uma última pergunta, né, que vai ser respondida pelo Fausto, né, foi feita pela Verônica, da True Comercializadora. E a seguinte pergunta. Prezados, boa tarde. Essa semana a realização da MMGD, segundo o BDO e as projeções do DECEM, tem ficado abaixo do esperado no PMO de junho. No Sudeste, por exemplo, esperávamos uma média de 1.592 megawatts no PMO, e o realizado, de 27 de maio até 31 de junho, está em torno de 1.203 megawatts médios. Aliado a isso, a revisão da carga semanal de junho trouxe um aumento de carga no Sudeste de mais de 300 mega em todas as semanas. Vocês estão considerando a possibilidade de que talvez esse aumento de carga tenha alguma relação com a frustração da MMGD nessa primeira semana? Ou seja, que ainda não estamos conseguindo retratar realmente a carga total do subsistema, incluindo a MMGD? Agradeço a atenção. Por favor, Fausto, me ajuda com essa resposta. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Verônica, pela pergunta. Bom, são duas coisas. Primeiro, o BDO, ele leva uma informação, é um retrato, né, de que foi feito lá na programação, na hora da programação. E toda essa MMGD, ela é recalculada, por quê? Porque você já atualiza alguns parâmetros, por exemplo,
a questão da insolação, a questão solar, né? Você ainda trabalha com dados bem previstos, bem estimados, e depois você atualiza. Então, isso é fato que no BDO, assim como em PDO, como eles são retratos do que foi a operação, eles têm que ser atualizados e nós sempre atualizamos ele. Não tem outro jeito de fazer. Então, essas diferenças que podem estar ocorrendo é em função desse time aí, né? Desse time desses dados realizados, né? Que se tem. Como você sabe, nós não temos dado realizado de MMGD, né? O MGD são estimados mesmo. A segunda questão em relação à diferença, não necessariamente, tá? Ou melhor, não é mesmo. As estimativas são feitas dentro de uma outra realidade, não considera exatamente esse valor que foi estimado no BDO naquele momento, tá? Ou para a programação naquele momento. Então, as diferenças são diferenças naturais de previsão mesmo, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa importante é o seguinte, que você falou, que é uma verdade, não? Nós estamos ainda trabalhando muito para aprimorar os nossos cálculos em relação ao MMGD, porque é muito complexo isso, não é simples, muito complexo. Nós estamos evoluindo bastante, estamos inclusive com alguns projetos internos para treinamento das pessoas sobre isso, e o conhecimento ele ainda está um pouco longe de todos nós aqui no Brasil, não estou falando do ONS, não, de modo geral, mas nós estamos num caminho correto, inclusive toda a metodologia está sendo apresentada lá no GT-MMGD, do CTP-MOPLD, está sendo discutida e apresentada com os agentes. Não sei se você participa, até convidaria você a participar, até por sugestões que você possa vir a contribuir lá com o grupo que faz lá, que estamos estimando aí, estamos aprovando as metodologias de estimativa, tá? Bom, é isso, tá? Eu não sei se atendi plenamente, mas a justificativa da relação à sua pergunta, a resposta é essa, tá? Não se preocupe com o PDO e BDO, que realmente é valor bastante estimado, e depois a gente corrige esse valor com os dados já verificados em relação aos parâmetros, né? Não em relação às instalações, mas aos parâmetros que são usados no cálculo, ok? Então, boa tarde para você e bom fim de semana para todos. Perfeito, Fausto, obrigada, né? E qualquer questão, né, estamos disponíveis, lembrando mais uma vez, não fale conosco. A nossa próxima reunião semanal, né, em função do feriado Corpus Christi, vai ser no dia 7 de junho, na quarta-feira, o qual convidamos todos vocês a participarem mais uma vez. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.